Oi, gente, hoje eu falo sobre o romance Nhonhô Rezende, publicado em 1918, da escritora brasileira Iracema Guimarães Vilela, e que o publicou sob o pseudônimo Abel Juruá. Esse romance foi relançado agora pela Carambaia, em março desse ano, 2024, e foi a leitura do nosso clube de leitura Clássica Sem Classe, do podcast Clássica Sem Classe. Nós nos reunimos no domingo passado para debater a nossa leitura, foi bastante bacana. Eu queria agradecer a todos que participaram do encontro e todos que participaram da leitura do livro também. Então vamos lá, de que se trata esse livro? O livro tem um começo, e eu comentei isso lá no grupo, que me lembrou, de certa forma, né, não é idêntico, mas de certa forma, estruturalmente, me lembrou o início do livro A Viúva Simões, da Júlia Lopes de Almeida, né? Esse livro aqui foi publicado inicialmente em folhetim, em 1895, e em livro em 1897. E o livro da Iracema, que era leitora de Júlia Lopes de Almeida, foi publicado em 1918. Inclusive no obituário dela, ela é comparada a Júlia Lopes de Almeida e a Carmen Dolores. Então eu posso talvez imaginar que esse início do livro, que eu vi estruturalmente como semelhante ao da Viúva Simões, tenha sido uma homenagem da Iracema, uma referência da Iracema a Júlia Lopes, não sei. O A Viúva Simões começa com uma cena de uma mulher, que é a Viúva Simões. Nós temos uma introdução ali à realidade dela naquele momento, e ela está sentada ali no jornal, rememorando o passado, uma antiga paixão que ela teve, e ela vê ali no jornal que esse cara voltou para o Rio de Janeiro, voltou para o Brasil. E esse cara vai trazer uma desestabilização na vida dela, e o enredo vai girar também em torno de uma relação de disputa entre mãe e filha apaixonadas pelo mesmo homem, que é esse cara que não presta, e que já estava certo que não prestava desde o passado aí da Viúva Simões. Então tá, estruturalmente a gente tem essa cena da mulher sentada em casa, a vida tá estabilizada e pá, chega esse cara. E ao início de Nhonhô Rezende, a gente também tem algo semelhante. Nós temos a Nair, que está na fazenda em Teresópolis, na chácara em Teresópolis, sentada lendo o jornal. E aí nós temos um salto para o passado, em que ela começa a rememorar o passado, quando ela era solteira e havia se apaixonado por esse tal de Nhonhô Rezende. O cara terminou com ela sofreu bastante, e ela se casou com o Antonico, e no ponto que nós estamos na história, ela está casada, feliz, tem uma filha. E o Antonico é um homem, descrito como um homem trabalhador da lavoura, né? Um homem do interior. E pouco depois na história, o cachorro tá aqui, o Nhonhô Rezende vai reaparecer na história e vai desestabilizar a vida da nossa Nair. E nós temos também aqui uma relação que no início parece indicar uma relação também de disputa amorosa ou de triângulo amoroso familiar. Enquanto que na Viúva Simões a gente tem um triângulo familiar, amoroso entre mãe e filha, né, uma coisa muito mais rocambolesca, novelesca. Em Nhonhô Rezende, inicialmente a gente pode pensar que vai surgir esse triângulo amoroso entre a Nair e a irmã dela, Estela, que é 10 anos mais nova, porque Estela vai se apaixonar pelo Nhonhô. E depois esse triângulo amoroso vai partir do campo, né, da cidade interior em que a Nair mora, que é Teresópolis, para a cidade grande, que é Rio de Janeiro. E nós vamos ter um outro triângulo, que vai ser entre a Estela e a prima dela, de Norá, com a qual a Estela havia sido criada, né, pela tia Guilhermina, uma tia muito rica, enfim. Então, esses aspectos de semelhança entre Nhonhô Rezende e a Viúva Simões me chamaram a atenção. Mas são romances completamente diferentes. Um ponto que eu acho bastante forte aqui em Nhonhô Rezende é a constante contraposição entre campo e cidade, ou mais precisamente cidade de interior e cidade grande, que é uma coisa que a gente vê muito nos romances desse tempo aqui, né? No livro Correio da Roça, da Júlia Lopes de Almeida, embora seja um romance mais de teor educativo, nós temos também uma certa contraposição entre valores da cidade e valores do campo, e uma certa idealização dos valores do campo, né? O homem do campo, o homem do interior, como sendo um homem autêntico, mais original, mais mentalmente são, e o homem da cidade como um homem artificial, pedante, falso, enfim. Então nós temos um pouco essa contraposição entre campo e cidade em Correio da Roça, que é um romance que foi publicado em folhetim entre 1909 e 1910 e em livro em 1913, então um pouco anterior aí a Nhonhô Rezende. Nós temos também
essa crítica que eu vejo em Nhoinhô Rezende, eu vi no romance Flores Modernas, da Crisanteme, que é um romance posterior, de 1921, que há também uma crítica ferrenha à artificialidade de alguns aspectos da vida na cidade grande, né? Pessoas buscando dinheiro, esbanjando o que não tem, e fofocas, a figura de um jornalista que é buscado por todas as mulheres ali, porque elas querem aparecer na coluna social. Então a gente tem isso aqui, a gente tem isso em Flores Modernas. E essa contraposição também entre meio rural, cidade pequena e cidade grande, a gente também tem um livro posterior, que é o livro A Sucessora, da Carolina Nabuco, que é um livro de 1934. A gente também tem essa questão da idealização do interior e da crítica à vida artificial da cidade grande. Então esse é um aspecto que eu acho muito forte aqui, porque é um aspecto que é incorporado por dois personagens, né? O personagem do Antonico, que é o atual marido da Nair, que é um homem de valor, um homem trabalhador, é um homem do campo. E o personagem que dá título, Nhoinhô Rezende, que é um homem da cidade, um homem pedante, um verdadeiro dandy, e que é uma verdadeira flor artificial ali daquele meio urbano. Então a gente tem essa contraposição cidade pequena, cidade grande, incorporada nesses dois personagens. Não só isso, o livro é dividido em duas partes. Uma primeira parte nessa cidade interior, nós temos os personagens ali da cidade interior, saborosos, né? O sacristão, o dono da botica, né? O farmacêutico, e também nós temos o juiz de paz, esqueci o nome dele, seu Bebiano, né? Então o sacristão é o Jacinto, o seu Neca, que é o dono do boticário, o Bebiano, que é o juiz de paz, gosta de cozinhar. E essas são as cenas que dão um sabor, assim, pro livro, um sabor local, e que são os personagens coadjuvantes que vão preencher ali momentos da trama, enquanto a gente está esperando saber o que vai acontecer. Então nós temos esse primeiro momento no interior, e o segundo momento que vai ser na cidade grande, ali no círculo em torno da Dinorá e da mãe dela, Guilhermina, com as quais a Estela vive de favor, digamos assim, né? Que é um círculo assim de encontros sociais, que as pessoas têm que pagar esse tipo de fazer esse tipo de retorno de interação social umas com as outras, e de certa forma seguir ali um script meio artificial, enfim, uma certa falsidade, artificialidade no jeito de lidar uns com os outros, né? Então é bem interessante. E nesse núcleo da cidade a gente tem algumas figuras também muito engraçadas, como a Zaira, que é uma mulher jovem casada com um homem mais velho e que gosta de sair, de flertar assim com outros homens, de dançar, e o marido dela mais velho é muito ciumento, então tem esse conflito. Nós temos a figura do jornalista Eloy, né? Que é esse jornalista que também a gente tem uma figura semelhante em Flores Modernas, da Crisanteme, que todas as mulheres buscam ele porque elas querem que ele fale delas ali na coluna social, fale das roupas que elas estão usando, enfim, que elas sejam elogiadas, que elas sejam faladas. E nós temos a Ritinha Alvarenga, que é a personagem que vai chegar e desestabilizar o ambiente, que é a mulher educada, a mulher intelectual, a mulher crítica, a mulher ácida, que vai transgredir aquilo que é esperado dela. E ela vai ter um papel muito importante na história, na verdade. Então nós temos esses dois núcleos, e tem um momento em que esses dois núcleos vão interagir, que é quando esses personagens do interior, o seu Neca e o Bebiano, vão visitar lá a dona Guilhermina, e tem até uma cena cômica, né, que eles estão lá conversando, papeando, então, e o seu Neca, né, assim, quando é que eles vão servir o café? E ninguém serve o tal do café ali, naquela casarão super rico. E aí ele fica chocado, né? Gente, aqui ninguém serve um mero café, eu saí daqui com um bico seco. E no interior, assim, nos primeiros 5 minutos já estaria me servindo bolo, café, seria aquela fartura, né? Então, pra trazer esse elemento cômico que vai trabalhar essas diferenças que a autora quer trabalhar entre esses dois campos de valor, né? Entre a cidade interior e a cidade grande, né? No momento em que o livro foi publicado, um momento também de transição para o país ainda, né? Entre esse meio rural, esses valores rurais, essa aristocracia rural e o meio urbano, os valores urbanos e uma nova classe ascendente urbana, né? O primeiro ponto que eu acho super interessante desse livro é que a trama se move, todo o conflito ocorre porque as personagens mulheres não conversam entre si, elas têm que manter segredo para manter um certo recado, para manter uma certa reputação.
especialmente a Nair, ela tem muito receio de falar com a irmã Estela sobre o que ela passou com o Nhonhô, tipo, o Nhonhô não presta, basicamente. Mas ela tem receio de falar o que aconteceu com ela, porque ela nunca comentou isso com o próprio marido. Então fica essa barreira de comunicação que vai gerar todo um conflito que não precisava existir. Da mesma forma, a relação entre a Estela e a Dinorah, que era muito próxima de amizade, vai sofrer um estremecimento porque elas não vão se comunicar, vai ocorrer ali um conflito de comunicação, quando as duas se apaixonarem pelo mesmo homem que não presta, né? E esse homem, o Nestor, vai fomentar essa ausência de comunicação, ele vai tentar a todo momento impedir que elas se comuniquem e até mesmo afastar uma da outra, né? Então é muito interessante que o foco do conflito, dos problemas que as personagens mulheres têm é com a falta de comunicação umas com as outras, falta essa que é fomentada ou pela ordem de valores a qual elas devem obedecer, né? Para que tenham respeitado uma certa reputação, uma certa noção de recato, ou mesmo pelo personagem masculino da história, que vai fomentar essa separação para obedecer aos próprios interesses dele. Outro ponto que eu acho interessante da trama é que nós temos uma trama tradicional de um romance que de certa forma parece ser um romance sobre quem vai casar com quem, né? Quem vai ficar com quem. E no final o que a gente tem é que ninguém casa com ninguém ali não, tá? Não sei se eu tô dando um spoiler, mas é um romance que vai te criar uma expectativa muito tradicional para aquele leitor tradicional e no final vai quebrar essa primeira expectativa. E dentro dessa estrutura tradicional, com personagens que não são progressistas, os personagens principais, a Nair, aquela mulher casada, que cumpre o dever de mulher casada, mãe, esposa. Claro que ela é uma mulher intelectual e ela até defende ideias progressistas com relação à mulher, mas na vida dela, ela cumpre exatamente aquilo que é esperado dela, de uma mulher de seu tempo, enfim. Então essa trama tradicional, mas a Iracema, a autora, vai introduzir várias discussões daquele tempo com relação aos direitos das mulheres. Por exemplo, tem um capítulo em que um Antonico, marido da Nair, está conversando com o seu Tavares, que é um personagem lá do interior, casado com a dona Gertrudes, que é a fofoqueira do lugar, que é uma personagem também, assim, deliciosa. Então eles estão conversando e o Tavares vê uma revista ali e vê uma notícia de uma advogada em Paris, que vai defender uma causa, enfim, e ele fica chocado, né? Nossa, mas assim, na Europa existe isso, então as mulheres viraram advogadas, que absurdo. E o Antonico vai dizer, por quê? Isso tem que ser assim mesmo, esse é o progresso, espero que aconteça isso aqui no Brasil também. O Antonico fica chocado, e o Tavares fica chocado com o Antonico. Mas se o Antonico, se a Nair quiser ser advogada, quiser ser médica, quiser ser, sei lá o que, escritora, o senhor vai deixar? E o Antonico fala, pois bem, deixo, se é o que ela quer, eu deixo. Então veja, ideias progressistas sendo discutidas ali, embora na trama mesmo, na história desses personagens, eles não incorporem essa vivência, né? E nessa discussão, a Iracema vai introduzir vários tipos de argumentos que eram usados nessa discussão mesmo da profissionalização da mulher. Então ela vai colocar na boca do Antonico um argumento que era usado pelos homens que defendiam a profissionalização das mulheres e pelas mulheres que queriam convencer esses homens, que é o argumento assim, uma mulher que estudou é uma mulher que tem discernimento, e isso é bom para o marido. Então é sempre melhor para o marido casar com uma mulher que estudou, que tem discernimento, do que com uma mulher totalmente alienada. Então esse era um argumento. E ele foi corporificado na figura do Antonico. E na figura da Nair, nós temos o argumento, estudar, ter uma ocupação é algo que traz uma moralização da mulher, né? A mulher vai ser uma mulher mais moral se ela tiver uma ocupação, e essa ocupação não vai deixar com que ela se deixe levar por fraquezas. Então esse era um outro argumento, né? Enquanto nós temos também o argumento contrário, corporificado aí na figura do Tavares, quer dizer, não, se a mulher começa a estudar, a trabalhar, o lar vai ficar as moscas, quem é que vai fazer o jantar, quem é que vai criar as crianças, né? Então assim, ela coloca esses argumentos no debate, nesse diálogo entre os personagens, isso é muito, muito interessante. E é engraçado que mais à frente na trama, quando a gente vê os conflitos aí de consciência da Estela, ela vai até chegar a comentar, se eu tivesse uma ocupação, se eu tivesse com que me ocupar, se eu tivesse estudado, se eu tivesse, sei lá, fosse uma pintora, tivesse uma atividade, eu não estaria tão obcecada pelo Nestor, eu saberia lidar melhor com isso. Então esse é um argumento que vai ser também central na história dessa personagem Estela, né? O argumento de que a mulher precisa de ter uma educação em termos igualitários, ter uma atividade, né? Não pode ser criada ali como um bibelô, completamente alheia a tudo e vazia, né? Inclusive a personagem da Ritinha, que é a personagem da mulher
Emancipado, ou algo mais próximo disso, ela é muito crítica com relação ao que ela vê dessas mulheres da sociedade que são as mariposas, né? Essas mulheres, assim, que só querem aparecer, que são fúteis, que ela vê como fúteis. Ela é bastante crítica dessas personagens, e uma delas é a Marieta, né? Outro ponto interessante que a autora inseriu no romance, já na parte urbana do romance, é quando a Ritinha tá conversando com o Eloy, que é o jornalista, e o Eloy fala que não lê romances escritos por mulheres porque mulheres não são perspicazes, né? Os romances não são bons. E aí a Ritinha fala, uai, se você não lê, como é que você sabe? Então eu acho que essa fala da Ritinha, ela é central na vivência da Iracema, como ela coloca isso no primeiro romance que ela publicou, né? Já achei também bastante marcante para mim. Outra coisa que me marcou nesse romance é o fato de que em pontos-chave do romance, a personagem Stella principalmente, mas também a Nair, vão ter sonhos completamente surreais, assim, que vão dizer muito do inconsciente delas, do conflito que elas estão sofrendo naquele momento, com situações que elas não podem verbalizar, e com emoções muito fortes que elas estão vivendo nesse momento. Então, o uso que a autora faz dos sonhos também achei muito interessante nesse romance aí do início do século XX no Brasil. Bom, e agora é a parte que eu vou viajar total na maionese, mais do que nos minutos anteriores aí, porque eu vou dar uma opinião pessoal aqui sobre esse livro, que diz respeito ao fato de que eu vejo o Nhonhô Rezende como a Madame Bovary da Iracema. Vamos começar do princípio. Um dos pontos que foi abordado no encontro é que numa época, numa tradição em que havia muitos livros cujo título era o nome de uma mulher, ou referência a uma mulher, né? Sei lá, Helena, a Moreninha, Madame Bovary, Ana Karenina. Nós temos um livro escrito por uma mulher cujo título é uma referência a um homem, Nhonhô Rezende. Um título até que nem chama muita atenção, né? E bovarismo eu vou entender aqui nos termos clássicos ali, firmados por Jules de Gaultier, segundo o qual o bovarismo é a tendência do ser humano de pensar sobre si mesmo em termos diferentes daquilo que se é, né? De mentir para si mesmo. E esse é um conceito que ele desenvolveu na obra Bovarismo, ou O Poder da Imaginação, algo assim, Ensaio sobre o Poder da Imaginação, que é uma obra de 1902. Ele tem uma obra específica sobre Madame Bovary do Flaubert, que é de 1892, e ele tem essa obra em que ele desenvolveu esse conceito de bovarismo, né? Uma obra clássica aí, muito conhecida, de 1902. Então, o bovarismo nesses termos, né? A tendência do ser humano de pensar sobre si mesmo como algo diferente daquilo que se realmente é, de mentir para si mesmo, de inventar uma realidade paralela. Isso, para mim, é a característica do Nhonhô, especialmente quando a gente pensa no último capítulo, eu não vou dar spoiler, mas no último capítulo ele tem uma visão de si mesmo, uma visão do que vai acontecer, que nós, leitores, sabemos que está totalmente fora da realidade, está totalmente enganado. Então, é muito interessante, muito legal que a Iracema tenha feito esse capítulo, porque a gente já sabe o que vai acontecer, Nhonhô não sabe ainda. E o grande lance é que a gente vai imaginar a hora em que Nhonhô vai cair na realidade, que ele vai quebrar a cara. E essa é a coisa deliciosa desse final desse romance. Porque a gente sabe que ele vai quebrar a cara, que ele tem uma ideia de si mesmo que é totalmente diferente da realidade, que ele tem uma ideia das próprias capacidades que é totalmente diferente da realidade. E por que isso? Porque no final, toda essa incomunicabilidade que eu vi entre as personagens, que havia entre as personagens mulheres, ela vai ser quebrada pela figura, né, da Ritinha, que é aquela figura que sai do padrão, que é transgressora e que vai quebrar essa incomunicabilidade, vai resolver esse imbróglio de uma certa forma. E isso é interessante, né? Quando realmente as mulheres conseguem comunicar entre si, e aí cai por terra toda aquela máscara, toda aquela falsidade, toda aquela artificialidade do nosso personagem, Madame Bovary da Iracema, que é o nosso Nhonhô Rezende. Bom, são essas as ideias básicas aí que eu gostaria de lançar nesse vídeo. Nós discutimos muitas outras questões no encontro. Queria novamente agradecer a todos que participaram da leitura e principalmente do encontro. Espero que tenham gostado do livro, espero que tenham gostado desse vídeo. E a nossa próxima leitura vai ser Virgindade Inútil, da autora brasileira Hercília Nogueira Cobra, que é um livro de 1927. Espero que vocês animem de participar. Todos os dados do nosso clube de leitura gratuito e aberto estão aqui no box de descrição desse vídeo. É isso e até mais. Tchau!